Meus amados irmãos, eu quero louvar e bendizer o nome de Cristo, porque Ele tem nos dado a compreensão da sua palavra de modo simples, que não nos deixa equivocados. A palavra de Deus não nos confunde. A palavra de Deus, ela sempre nos ilumina. E tem coisas que são muito óbvias. Tem coisas que são muito simples. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um expert, um grande estudioso para entender. Como, por exemplo, como um pai e uma mãe vai cobrar algo de um filho que eles mesmos não deram? Não tem como. Hoje pela manhã eu estava em São Raimundo Nonato, na casa da minha mãe, e sentado na calçada, esperando o horário de vir aqui para Oeiras, e um vizinho, um adolescente disse: pai, me dê um cigarro aí. E o pai deu o cigarro para o seu filho. Aquele pai, ele não pode cobrar do filho que não deve fumar, porque ele fuma. Ele fuma. Então não tem como aquele pai cobrar do filho algo dessa natureza. É justo você receber uma cobrança que você não deve? Não é justo. A gente fica logo zangado quando a gente recebe uma cobrança que a gente não deve. Não, mas eu já paguei. Não, pagou não, paguei. E eu provo que eu paguei. Não é justo você ser cobrado por aquilo que você não deve. E também não é justo alguém requerer de você algo que você não tem. Como é que você vai dar o que você não tem? Agora, quando você tem e não quer dar, aí já é outra história totalmente diferente. É interessante também, meus amados irmãos, o texto que nós estamos trabalhando, o texto sugerido como divisa para o mês da MCM, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, que não precisa abrir agora a Bíblia, apenas para refrescar a memória dos irmãos. Pelo contrário, diz o texto: sede bondosos e tende compaixão uns dos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Deus tem sido muito generoso para conosco, meus amados irmãos. Deus tem sido muito bondoso. Deus tem sido muito legal para conosco. Deus tem sido gracioso para conosco. Ele tem agido com bondade a nosso respeito. Ele tem sido misericordioso. Deus, Ele tem me dado o seu amor. Deus me tem dado o seu perdão. Deus me tem dado vida. Deus me tem dado saúde. Deus me tem dado bens materiais. Quantos bens materiais nós temos? Quantos sapatos, quantos tênis, quantos chinelos, quantas calças, quantas blusas, quantas camisas nós temos? Tantas coisas Deus tem nos dado. Deus também tem sido compassivo para conosco. Ele tem sido longânimo. Deus, ele não se irrita com facilidade, como nós às vezes nos irritamos uns com os outros. Não, ele tem sido longânimo para conosco. Ele tem sido agido com compaixão para conosco. Meus amados irmãos, Deus nos tem dado graça. Deus nos tem dado misericórdia. Se fôssemos enumerar aqui, nós passaríamos a noite inteira enumerando a bondade de Deus em relação a nós, falando aquilo que Deus já nos deu. Não é coisa que Deus vai nos dar, não é coisa que Ele já nos deu, já está garantido. Se nós fôssemos falar aqui, seria muita coisa. Passaríamos aqui a noite inteira falando só nas coisas que Deus já nos deu, sem contar nas que Ele ainda nos dará e naquelas que nós queremos que Ele nos dê.
Se nós parássemos para pensar, meus amados irmãos, só no que Deus já tem nos dado, nós já estaríamos muito satisfeitos. Se nós parássemos para pensar só na bondade de Deus em relação a nós já não precisaríamos mais de nada. Nós já estaríamos, Senhor, muito obrigado, já está suficiente. Nós chegaríamos à conclusão, olha a conclusão, Senhor, a tua graça nos basta. Chegaríamos com nitidez a essa conclusão. Mas qual é o nosso problema? Quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós queremos receber. Quanto mais recebemos de Deus, mais queremos receber. E aí eu fico a imaginar, se o que Deus já nos deu, se nós temos transmitido aos outros, se nós temos transmitido ao próximo. Agora pense em tudo que Deus já nos deu. Nós estamos dando o que do que Deus já nos deu para alguém? Pense sobre isso. Eu te chamo a atenção para uma história que eu acredito que todos vocês aqui conhecem essa história. Ela se encontra no Lucas capítulo 10. Abra aí. Evangelho de Lucas 10. Abra no texto sagrado. Só abra o texto e deixe aí marcado na sua Bíblia, e depois, quando você achar o texto, você olha para mim, por gentileza. Lucas capítulo 10. Quem achou, olha para mim, segurando aí com a Bíblia aberta. Tudo bem, vou esperar que os irmãos encontrem. Todos encontrem. Lucas 10. Ok. Certo doutor da lei, quando cita, não olhe para a Bíblia não, olhe só para mim, olhe para mim. Certo doutor da lei, quando se trata de um doutor, ele não é apenas um graduadozinho qualquer, é um doutor da lei. Certo doutor da lei se levantou para colocar Jesus à prova. Ele queria experimentar Jesus. E ele se aproxima e diz: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Foi a pergunta do doutor da lei. Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Jesus perguntou isso para quem? Para um doutor na lei. Estão comigo? Mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus disse para o doutor da lei: o que está escrito na lei? É muito óbvio que ele iria responder, né? Um doutor da lei. Aí o doutor da lei, aí Jesus diz: você já leu? Como você lê? Ou como você interpreta a lei? Aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus olha para o doutor da lei e diz: olha, você respondeu muito bem, faz isso que você viverá. Mas o doutor da lei não ficou satisfeito. O doutor da lei quis se justificar. Então, querendo justificar-se, o doutor da lei pergunta, olha só a pergunta, como é cabiciosa: mas quem é o meu próximo? Quem é? Para que eu possa fazer o mesmo. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu. Preste atenção no que Jesus respondeu. Um homem estava saindo de Jerusalém para ir para Jericó. Quando foi no caminho, na estrada, o homem foi assaltado. Bandidos chegaram neste homem, tomaram seu dinheiro, bateram nele e o deixou à beira da estrada quase morto. O homem estava mortalmente ferido à beira da estrada.
Jesus prossegue a história. Passou naquela estrada um sacerdote. Quem era o sacerdote? O chefe maior da sinagoga, o chefe maior dos judeus, o líder religioso maior dos judeus. Passou naquela estrada um sacerdote. Quando o sacerdote viu um homem na beira da estrada, todo ferido, quase morto, o que o sacerdote fez? O sacerdote passou por longe, tirou o corpo de fininho e foi por longe. Seguiu o seu caminho. Daqui a pouco passa um levita. Você sabe o que é um levita? Tem gente que pensa que um levita é o cara que canta na igreja. Ou um levita, é um levita de Deus. Não, o levita era quem organizava o templo. Ele organizava tudo. Tudo. Né? Não apenas a área da música. Eles organizavam tudo que tinha da parte administrativa do templo, era com os levitas. Eles chamavam de conta de tudo. O levita, um santo homem de Deus, quando passou na estrada e viu o homem ferido no chão, o que o levita fez? Passou por longe e seguiu o seu caminho. Mas, daqui a pouquinho, passa naquela estrada um samaritano. Você sabe quem era o samaritano? Samaritano era alguém que nasceu na região da Samaria, alguém que era expurgado, excomungado pelos judeus. Era alguém que não era boa pessoa, era alguém que aos olhos dos judeus não prestava para nada não. É melhor ser um jumento do que ser um samaritano. Vem um samaritano. E o samaritano ia de viagem, ele era um comerciante. Quando o samaritano viu o homem ferido no chão, o que o samaritano fez? Passou de lado? Não, ele foi até o homem que estava no chão. Quando ele chegou, ele apiou do seu jumento. Sabe o que é apiar do jumento? Descer. Ele desceu do seu jumento, foi lá, olhou o homem e disse: esse cabra vai morrer. Pegou vinho e azeite. Por que vinho e azeite? Porque era usado na época como remédio. Era o remédio que tinha, era o analgésico que tinha na época. Era o que tinha de melhor na época na medicina, era vinho e azeite. Aí o samaritano pega, enxuga as feridas, bota vinho, bota azeite, pega umas ataduras, né? E começa a enrolar as feridas do rapaz. Ele conhecia aquele homem? Não conhecia. Ele ajeita aquele rapaz direitinho, pega o rapaz, bota na sua montaria e vai a pé enquanto leva o rapaz no seu jumento. Chega numa hospedaria, ele desce aquele rapaz, bota lá na hospedaria, tira uma boa quantidade de dinheiro, cerca de 2 denários, há quem diga que talvez valesse cerca de 2, 3 semanas de trabalho. Ele entrega para o dono da hospedaria e diz: olha, eu vou ter que viajar, mas eu quero que você cuide desse rapaz. Quando eu voltar, se você tiver gastado algum dinheiro a mais do que esse que eu estou deixando, eu quero pagar a conta desse rapaz, mas eu quero que você não deixe ele morrer por causa desses ferimentos. Você cuida dele. Jesus contou toda essa história e olhou para o doutor da lei. E olhou para o doutor da lei e disse: quem foi o próximo? Aí o doutor da lei fica pensando com os seus botões e ele imagina e diz: foi aquele que fez alguma coisa por ele. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. O mesmo. Toda essa história está aqui em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Você pode ler. Eu destaco o versículo 33. Agora olha aí na Bíblia. Versículo 33 do capítulo 10 de Lucas. Diz assim:
Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão. É incrível, meus amados irmãos, esse texto sagrado. Os 3 homens tinham todas as condições de ajudar o rapaz, sim ou não? Sim. Por que eles tinham as condições de ajudar o rapaz? Por quê? Porque eles já haviam recebido de Deus o suficiente para ajudar os outros. Eles já haviam recebido de Deus o suficiente para estender a mão para o próximo. Mas o que os 2 primeiros fizeram? Nada. Nada. Talvez, de repente, o sacerdote ou o levita até ficaram com pena, com dó, mas nem apiaram da sua montaria, nem desceram para ver. Quem fez alguma coisa? O samaritano. Um dos principais objetivos desta parábola que Jesus contou aqui em Lucas capítulo 10 é mostrar que os títulos e as nacionalidades das pessoas não valem nada. Não quer dizer muita coisa não. Ter títulos. Sou pastor, sou bispo, sou padre, sou diácono, sou isso, sou aquilo, e sou aquilo, e sou isso, e mais aquilo, e outro aquilo, e mais isso, eu sou isso, e sou isso, e sou aquilo. Jesus, com essa parábola, ele quis dizer que as atitudes valem mais do que os títulos. O que nós fazemos é mais importante do que aquilo que nós falamos. De muitas aplicações práticas que nós já tiramos desse texto, eu quero pontuar mais algumas aplicações práticas. E eu vou ser bem breve. Deus nos deu todas as condições para que possamos, em primeiro lugar, agir com bondade para com o próximo. Agir com bondade para com o próximo. E agir com bondade para com o próximo, meus amados irmãos, não é dar tudo o que a pessoa pedir, é dar o que a pessoa está precisando. Eu vou repetir a frase. Agir com bondade não é dar tudo que a pessoa está pedindo, mas é dar o que ela está precisando no momento. Ora, muitas vezes, meus queridos irmãos, não é necessário nós esperarmos que as pessoas peçam. Se nós vemos um necessitado, e se nós podemos, se Deus já nos deu o suficiente para poder estender a mão para alguém, que a gente estenda a mão sem a pessoa precisar pedir. O rapaz estava lá, ele estava falando? Não, ele estava inconsciente. Ele estava inconsciente. Eu quero abrir um parêntese bem aqui. Abrir um parêntese. Tem um jovem pastor aqui na nossa região, pastor Pedro. Ele está pastoreando a primeira igreja batista em Santa Rosa. Ele, muito jovem, muito dinâmico, ele teve um problema com um dos seus irmãos e veio resolver esse problema aqui em Floriano. Ele saiu de João Costa lá para as bandas de São João do Piauí e torou direto, depois de algum tempo sem dormir, torou direto para Floriano. Porque aconteceu um imprevisto lá e ele tinha que resolver esse problema com o irmão dele para levá-lo para Bertolinha. É uma viagem louca. Aí ele foi, dirigindo o carro, ele sozinho, dirigindo o carro. Quando chegou menos de 10 quilômetros do lugar onde ele ia parar, o carro virou. O carro virou, entrou no mato da dentro e virou e espedaçou todo para lá.
E o pessoal deu o horário e nada, e ligavam para ele e nada, e ninguém sem saber onde era que ele estava, tal. Alguém passou e viu um negocinho brilhando lá dentro do mato e entrou e procurou. Era um carro virado e dentro tinha um jovem, tinha um rapaz, sozinho, desacordado. Aí finalmente alguém ligou para o SAMU para ir socorrê-lo. E aí procuraram, tal, identificaram quem é, tal, levaram para o hospital. E ele sobreviveu, graças a Deus. Mas você sabe o que aconteceu? Passaram algumas pessoas e viram um rapaz desacordado dentro do carro. Sabe o que fizeram? Arrancaram os pneus que estava prestando do carro. Tiraram os pneus do carro. Tiraram peças do carro. Pegaram a carteira dele. Tiraram o cinto que ele estava na cintura. Não tem um cinto? O cinto. Tiraram o cinto dele, pensaram que ele estava lá, morto lá. Pegaram tudo que puderam levar. Fecha parênteses. Meus amados irmãos, meus queridos, quando vermos alguém necessitado, vamos esperar que alguém peça ajuda, não. Se nós vemos, percebemos, nós temos certeza que aquela pessoa está com uma necessidade, se nós podemos. Eu já preguei aqui, e os irmãos já estão carecas de saber, a gente não pode resolver o problema do mundo inteiro, do nosso bairro, do estado, do país, não. Mas alguém, ao percebermos que alguém está com necessidade, se pode, e nós vamos estender a mão sem precisar que ninguém peça. Quando vermos alguém com necessidade, se pudermos, vamos ajudar, não vamos passar de longe, não. Não vamos passar por longe, ignorando, fazendo de conta que ali não tem nada a ver com a gente. Então, a primeira aplicação prática, além das que os irmãos já tiraram, é agir com bondade para com o próximo. Irmãos, e tem algumas coisas que nos deixam indignados. Por exemplo, tem algumas classes de profissionais que a gente fica indignado quando verem eles fazendo mal. Por exemplo, líderes religiosos. Quando um líder religioso, quando eu digo líder religioso, é qualquer líder religioso. Qualquer um líder religioso. Quando sai uma notícia na televisão que um líder religioso fez uma maldade, a gente já fica louco. Rapaz, fulano e tal, é pastor, é padre, é espírita, é não sei quem, fez um negócio desse, um abuso desse. Rapaz, como é que pode? A gente já fica logo indignado. Por quê? Porque é alguém que a gente esperava que fizesse o quê? O bem. Não é isso, irmãos? Quer ver outra classe que a gente fica indignado quando a gente escuta alguma coisa lá? Professor. Professor, a gente tem na mais alta estima. Quando um professor age com maldade, a gente fica ruim. Fica coisado demais. Passou aí recentemente umas reportagens na televisão que os professores estavam amarrando as crianças e botando elas numa creche, dentro de um banheiro. Rapaz, como é que pode? Professor, moço. A gente fica indignado. Fica indignado. Policiais. Quando a gente vê um policial fazendo uma maldade, rapaz, é ruim demais. Mas era o cara que deveria defender, está fazendo um negócio desse. Outra classe. Médicos e profissionais da saúde, de um modo geral. Quando a gente sabe que um profissional da saúde, seja lá quem ele for, desde de alguém que trabalha na saúde, a gente fica logo indignado. Rapaz, como é que pode? Uma pessoa que deveria cuidar lá de uma pessoa que está fragilizada faz um negócio desse. Outra classe, profissionais da justiça. Eu chamo mais frontal, isso da justiça? Mas fez isso. É complicado. Tem maldades que são feitas por pessoas que nós esperamos coisas boas. Quando a gente lê esse texto, a gente fica esperando que o sacerdote e o levita tenham feito alguma coisa. E Jesus nos decepciona, dizendo que eles não fizeram nada. Quem fez foi um samaritano. Quem fez foi um samaritano. Mas como é que pode um negócio desse? Mas Jesus falou que foi o samaritano quem ajudou. Então foi o samaritano que ajudou. Muitas vezes esperamos atitudes de bondade dos outros. Agora olhe para mim para você entender.
Às vezes nós esperamos atitudes de bondade dos outros e esquecemos que as atitudes de bondade devem começar em nós. Quem entendeu isso diz amém. Simples. Eu não vou esperar atitude de bondade dos outros. Eu vou procurar agir com bondade para com os outros. Em segundo lugar da aplicação prática, agir com misericórdia para com o próximo, está dentro do contexto. É o que nitidamente encontramos na parábola do bom samaritano. O samaritano interrompeu temporariamente a sua viagem. Ele poderia muito bem dizer, não, eu ter negócio para cumprir, eu vou negociar, eu não posso parar aqui não. Como se eu parar aqui vai atrasar minha viagem toda, meus negócios estão lá para fazer, quem é que vai fazer? Não, é só eu que tenho para... Não vou parar aqui para ajudar esse camarada não. Ele poderia muito bem agir assim, mas ele não agiu assim. Ele interrompeu temporariamente um compromisso pessoal, queria lhe trazer um benefício para beneficiar alguém. E outra, irmãos, ele fez um negócio que nós ficamos com a pulga atrás da orelha quando alguém já fala. Ele mexeu no bolso. Ele tirou do que era seu para ajudar alguém que ele nem sabia. Ele mexeu no bolso. Quando fala de tirar do bolso, aí fica mais complicado. Porque nós queremos fazer obras de caridade com o dinheiro dos outros. É com o dinheiro dos outros. Nós queremos que a Igreja Batista de Oeiras tenha 5 casas batistas da criança em Oeiras. Por que nós só temos 2? Por que nós só temos 2? Deveria ter 5. Deveria ter 5. A gente querer fazer obra de caridade com o dinheiro dos outros é fácil. Mas você está contribuindo? Nós estamos contribuindo? Ora, o samaritano tirou do seu para beneficiar alguém. Aí tem uns irmãos que têm dificuldade de devolver o dízimo. Devolver o dízimo. E imagine só, dar alguma coisa além de dízimo. Não, Flantal, se vire, meu amigo. Está passando por dificuldade. Não. Vai trabalhar, vagabundo. E a gente nem mede o cenário para ver o que de fato está acontecendo. Pela lógica, quem deveria ter ajudado de imediato seria o sacerdote e o levita. Afinal, eram eles que pregavam nos púlpitos. Eram eles que pregavam nos púlpitos. E não o samaritano. O samaritano era proibido de ir até no púlpito. Agora escute. Ser religioso não quer dizer que estamos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, ultimamente, eu não sei se os irmãos já perceberam, eu estou tendo um cuidado gigante. Porque eu sei que algumas pessoas querem colocar a gente, enquanto religioso, num lugar que não é nosso. Enquanto uns querem botar lá no chão e pisar em cima, igual um esterco, de bode, de cabra, de boi, outros querem colocar a gente num lugar que não é da gente. Então, eu tenho me preocupado muito, mas é muito, ultimamente. Eu tenho me preocupado em deixar claro para a igreja que eu não sou melhor do que ninguém pelo fato de eu ser pastor da igreja. Eu estar sendo pastor dessa igreja. Ou pastor, ou presidente disso, presidente daquilo, não sei de quê, não sei o quê, tal. Eu tenho me preocupado muito, mas é muito, ultimamente. Irmãos, a questão religiosidade não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que nós devemos é transmitir aquilo que Cristo já nos deu para os outros. Nós não podemos oferecer aos outros aquilo que nós não temos. Mas e o que Cristo já nos deu? Jesus agiu com bondade para comigo, sim ou não? Sim. Então por que eu vou ser mal para os outros? Jesus teve misericórdia de mim, pobre pecador? Teve. Então por que eu vou condenar o pecado do outro? Jesus foi longânimo para comigo, então por que eu não sou longânimo para com os outros? Jesus já me deu tantas coisas e eu não quero compartilhar nada com ninguém.
Jesus me deu o entendimento da sua palavra, eu não vou falar da palavra dele para ninguém. Eu fico assim, meus amados irmãos, sem entender algumas coisas. Já está na hora, meus amados irmãos, de nós sairmos das meras palavras para a atitude de compaixão e graça. Atitude de compaixão e graça. Ouça com muita atenção para a última aplicação prática. Escute, irmãos, última aplicação prática. Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele nos deu e que nós não estamos dando para os outros. Eu vou repetir. Pode não ser hoje e nem amanhã, e nem depois de amanhã, mas um dia Deus vai cobrar de mim aquilo que Ele me deu e eu não compartilhei com os outros. Ele vai cobrar de mim. Rapaz, Marcílio, por que que eu te amei, tu todo perdido pecador, miserável pecador, eu te amei e você passou a vida inteira odiando as pessoas, rapaz? Por que é que eu perdoei a sua dívida, você me devia? Você era um dos que mais me devia. Eu perdoei você. E você não quer perdoar ninguém que te ofende? Eu estendi a mão para você, te tirei do monturo e coloquei onde você está, e você não quer ajudar ninguém a se levantar? Irmãos, um dia o Senhor Deus vai cobrar de nós, meus amados irmãos. Estão fazendo hoje do evangelho um oba-oba nas igrejas evangélicas, em muitas igrejas evangélicas aqui no Brasil, irmãos. Estão fazendo um oba-oba, de tudo vai dar certo, e é só bênção, e é só glória, e é só isso, e é só vitória, já somos vitoriosos, já estamos vencedores, esquecendo que tem a cruz. O evangelho é evangelho de cruz, o evangelho é evangelho de renúncia, meus amados irmãos. E a principal renúncia é renunciar ao nosso próprio eu, o nosso próprio eu, para Cristo Jesus o Senhor. Então tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado, um dia Ele vai cobrar se nós não passamos para os outros. Às vezes nós só fazemos discursos, só palavras bonitas, e nada de atitude. Ninguém acha nada, uma obra feita por nenhum de nós. Rapaz, aí é complicado. O Senhor olha para nós, e um dia Ele vai cobrar isso de nós. Você pode acreditar nisso. Vai ter a prestação de contas. Porque Deus vai prestar contas para conosco. Porque tudo isso nós recebemos dEle. Tudo que nós temos de bom, irmãos, não veio de nós, não é nosso, é Deus. É Deus, não é a nossa força. Nós não auto nos beneficiamos. Tudo vem de Deus. Tudo de bom vem de Deus. Não existe outra fonte de bondade não, meus amados irmãos. Então tudo o que nós temos de bom veio de Deus, através da sua graça, da sua compaixão, da sua bondade. E é isso que Ele quer que nós repartamos para com os outros. É isso que Ele quer que nós façamos para com os outros. Atitudes de compaixão e graça, assim como teve o samaritano. E não teve o sacerdote nem o levita. Neste caso aqui, nós temos que agir como o samaritano, estendendo a mão para aqueles que nós sabemos que precisam da nossa ajuda. Quem entendeu isso diz amém. Então, amém.